Olá, aluno, olá, aluna. Muito bem-vindos ao nosso quinto encontro, a nossa quinta aula do módulo Cosmovisão e Teologia. O cenário hoje está um pouco diferente, né? Decidi trazer vocês aqui para dentro da minha biblioteca. Vocês estão vendo aí aproximadamente 20% dos livros que a gente tem aqui. E faz o seguinte, tenha dó da sua alma, dá um print na tela. Só tem coisa boa aqui, tá? Dá um print na tela, depois você dá um zoom, corre para uma livraria online ou uma livraria física, seja qual for a sua preferência, e adquire essas obras, porque eu tenho certeza que vai contribuir muitíssimo com a sua caminhada teológica. Afinal de contas, o conhecimento você vai absorver de fato, não é apenas assistindo aula. As aulas servem para te dar um norte, conhecimento você vai absorver lendo. E já na próxima aula eu vou fazer as indicações do material que a gente usou para fundamentar o nosso módulo. E esses são obrigatórios. Afinal de contas, você está fazendo aqui um bacharel em teologia. Então, você precisa comprar esse material e eles têm que obrigatoriamente fazer parte da sua biblioteca. E você precisa ler eles. Então, na próxima aula eu vou indicar 3 obras extraordinárias para você adquirir. Mas vamos dar continuidade ao nosso módulo. Então é o seguinte, nós terminamos a nossa última aula falando sobre as similaridades entre filosofia e cosmovisão. Nós começamos falando ali sobre a etimologia do termo filosofia, que fala dessa busca pelo sentido, desse amor pela sabedoria. Eu falei desses 3 níveis de sabedoria para você, da língua hebraica, Binah, Hormah e Tushá. Seria a experiência humana, a sabedoria humano-divina e a sabedoria divina introjetada no homem para que seja compartilhada entre a humanidade. E nós concluímos a nossa aula falando da metafísica. E aí, se você, ouça bem isso aqui, se você não pegou um caderno, não pegou ali o seu celular e abriu o bloco de notas e tentou responder as perguntas que são parte constitutiva da metafísica, eu recomendo que você retorne à aula e que você faça isso, porque aí você vai começar a ter a compreensão, porque não basta apenas ter uma visão de mundo. Esse Weltanschauung, criado lá por Immanuel Kant, fala sobre essa percepção, e a percepção ela é construída por algo. E a minha percepção ela só pode ser digna de uma apologia, de uma defesa, quando eu tenho a compreensão total do motivo pelo qual eu a tenho. Senão eu jamais conseguirei defendê-la. E quando eu falo de cosmovisão, eu estou falando sobre o pilar, ou um dos pilares mais importantes da minha fé. Eu preciso defender a minha visão de mundo, porque a minha visão de mundo é baseada na fé que eu tenho. Então volta lá para você responder essas perguntas, porque elas são pilares da forma como você vê, dessa percepção de mundo que você tem. E nós concluímos a última aula falando da teoria do valor. A gente falou de valor ético e valor estético. E dentro da teoria do valor, a gente falou sobre a nuance crítica e a nuance construtiva. E hoje a gente precisa, nessa aula, dar continuidade a essa similaridade em relação à filosofia e cosmovisão. C.S. Lewis afirmava que existe uma necessidade, ou seja, a filosofia cristã ela precisa existir para que haja um combate, para que haja um confronto, um questionamento de uma filosofia ruim. Quer ver um exemplo? Essa máxima é constante no eterno. Ela é presente no homem, mesmo que de forma inconsciente. Eu só tenho noção do que é ruim, de forma prática e objetiva, a partir do momento que eu conheço o bom. Quer ver um exemplo? Se você provar primeiro algo que é amargo, aquele amargo vai ser a única forma de ver que você tem. Mas a partir do momento que você come o que é doce, você tem noção do quão amargo é o amargo que você comeu. E Deus sempre fez essas proposições no decorrer da história.
colocando diante dos homens dois caminhos, um bom e um ruim. Lá em Deuteronômio, Deus fala com o povo: eis que eu coloco diante de vós dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. E Deus entrega até um mandamento dizendo: escolham, portanto, o caminho da bênção. Escolham aquilo que é bom. Esse modus operandi do Eterno, eu costumo dizer que Deus muda o que faz, mas se você analisar as escrituras de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus muda o que faz, mas não muda a forma como faz. Então, o modus operandi de Deus persiste sempre sendo o mesmo. E já no Éden, Deus faz isso com o homem. Deus planta um jardim no Éden, coloca o homem no jardim, há duas árvores no meio do jardim. Tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida gera vida eterna. Quando a gente vai para Apocalipse, até nas cartas paulinas, todo o texto escatológico da Bíblia demonstra que o fruto da árvore da vida gera vida. É uma vida eterna. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, o próprio Deus diz para Adão: Adão, se dela comeres, certamente morrerás. Então nós temos um fruto que gera vida e outro fruto que gera morte. Então nós temos o bom e o ruim. E o homem passa a valorizar a vida quando se torna suscetível à morte. Porque geralmente a gente só entende que é ruim quando experimenta aquilo que é bom. Por isso há necessidade da filosofia cristã para que ela possa combater e para que o homem, partindo dos seus pressupostos, entenda que a filosofia não cristã não é boa. Ela é ruim. E Lewis diz, ela precisa ser contestada, e a filosofia, ela também facilita a disciplina espiritual do estudo. E aí a gente precisa questionar, por que que o estudo seria uma disciplina espiritual? Vamos lá. Isso na visão de C.S. Lewis, e eu concordo. Preciso fazer essa apologia. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 2 que nós precisamos não nos conformar com esse mundo e sermos transformados pela renovação da nossa mente. Uma vez que existe uma iluminação na mente, o homem consegue conceber de forma intelectual algo, e conceber no sentido de discernimento, de entendimento, de compreensão. Então, uma vez que o homem consegue compreender algo, dependendo do nível da compreensão que ele atinge, essa compreensão tem a capacidade de transformá-lo. Tony Robbins vai afirmar que as crenças, não os pensamentos, as crenças geram as ações, ou seja, tudo que nós fazemos baseado naquilo que cremos. E toda crença nasce em algum tipo de conhecimento. E toda crença, ela tem a tendência majoritária de se tornar uma convicção. Um homem convicto de algo é um homem que é transformado por aquilo do qual se convenceu. Portanto, a gente precisa entender, na vertente de Lewis, que o conhecimento tem a função transformadora. O próprio Eterno disse para o seu povo: vocês estão perecendo porque está faltando conhecimento. Ou seja, a ignorância gera a morte. E Lewis está dizendo que a disciplina do estudo é uma disciplina espiritual, justamente porque ela tem a capacidade de mudar o eu. Para que o homem possa mudar, primeiro ele precisa conhecer. Ele classifica isso como espiritual. E nós precisamos entender o poder da filosofia cristã. Porque a filosofia cristã, ela é, na verdade, judaico-cristã. E a sociedade pré-judaica, digamos assim, é uma sociedade politeísta. Nós já falamos sobre isso aqui. Politeísmo, para refrescar sua memória, é o ato de maximizar capacidades especiais em alguns, tornando essas capacidades, como elas não são gerais, como divinas.
Mas o grande problema disso é que quando me torno superior a alguém em algo, me torno também um ponto de referência para esse alguém. Tornando-me o ponto de referência, aquilo que falo se torna verdade. E a cosmovisão é formada por aquilo que consideramos como verdade. A verdade, como já fiz apologia aqui, ela precisa ser única porque ela é atemporal, ela é indissolúvel e ela é absoluta. Quando eu tenho vários deuses, eu tenho várias verdades. Se tenho várias verdades, existem vários caminhos a serem seguidos. Quando há vários caminhos, não há um norte. O homem fica desnorteado e se não há um norte, eu também não sei o que devo fazer. A sociedade politeísta não tem um guia em todos os sentidos. E mais especificamente, no seu sentido moral. E aí surge um monoteísmo, mono, um, theos, Deus, então nós temos a figura de um único Deus. E esse único Deus apresenta um único caminho. Tendo um único caminho, há apenas um norte a ser seguido. Não é que haja aqui uma facilitação, mas nós vemos uma descomplicação. É menos complicado seguir um caminho do que seguir vários caminhos. E o monoteísmo tem uma influência extraordinária em relação à percepção de mundo das pessoas. E dentro do pressuposto filosófico, a gente compreende que a filosofia ela é parte constitutiva, não apenas parte. A filosofia é o todo que constrói uma cosmovisão. Se a filosofia for cristã, ela é monoteísta. Então essa cosmovisão parte do pressuposto de que há um único caminho a ser seguido e um único norte que dá a direção. E como parte constitutiva, ou na verdade como fundamento principal, a filosofia precisa ser normativa. E para que seja normativa, vamos lá nós novamente partindo para o campo dos questionamentos. A gente precisa fazer alguns questionamentos, e são eles. Em que se deve acreditar? E por que eu devo acreditar nisso? O que se deve fazer, mas o porquê que eu devo fazer isso? O que é real? O que é a verdade? O que os humanos podem saber? O que é o certo e o que é o errado? E quais são os princípios do raciocínio correto e do juízo comprovado? E aí nós vemos o seguinte, dentro dessas perguntas, eu preciso que você pare a aula aqui nesse exato momento e comece a responder essas perguntas para você partindo daquilo que a gente já tem estudado e da formação de fé que você tem. Mas partindo do pressuposto dessas perguntas, a gente precisa entender o seguinte: a ética, no sentido da filosofia, sentido de virtude, ela tem uma cultura religiosa. Ou seja, ela nasce na religião. E uma virtude fragmentada, logicamente, não é plena. Se essa virtude não é plena, ela se torna plurívoca. Ou seja, ela não é universal, ela é individual. Então é como se cada um tivesse a sua virtude, fazendo com que o homem, sem esse senso moral, se torne bárbaro. Bárbaro por quê? Essa expressão bárbaro surge, acho que eu já até falei para você, se falei vou repetir, se não falei vou dizer agora. Os vikings, quando iam cometer atrocidades, eles as cometiam gritando bar, 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 e começaram a ser chamados de bárbaros por causa disso. E aí atribui-se a origem do termo barbárie a essa prosopopeia,
Essa, na verdade, seria uma onomatopeia. Essa onomatopeia dos vikings. Então o homem se torna bárbaro justamente pelo excesso de virtudes, não no sentido do excesso de virtude em si, mas do excesso de nuances, de facetas, da variedade das virtudes. Então eram muitas virtudes e não tinha como saber qual virtude ser seguida. São muitas árvores gerando o mesmo fruto. Esse fruto se torna um fruto sem identidade. E já na cultura monoteísta, a gente vê o Deus único dizendo aos seus seguidores: não matarás. Ou seja, para os bárbaros, para os vikings, matar era virtude. Por quê? Porque não se havia um só norte, vários nortes a serem seguidos. Aí surge um único caminho dizendo: você não pode matar porque não tem a ver com virtude matar. Parece mais lógico, parece mais moral e diria que parece até mais ético não matar. Porque surge a concepção de que matar é ruim. Pode não ser ruim para si, mas é ruim para o outro. E esse pensamento filosófico, no politeísmo, que apesar da diversidade de deuses torna o ser humano individualista, começa a se tornar um sentimento coletivista. Eu vivo no mundo e a procura do bem e de ideal não é única e exclusiva. A procura de bem e de ideal, ela é coletiva, é para um grupo. Se parte de um grupo, eu preciso pensar em relação a esse grupo e preciso viver em relação também a esse grupo. Então vamos lá. A evolução do pensamento filosófico, eu já citei para você a figura do hedonismo, do maniqueísmo e do dualismo. Esses três pensamentos se unem e eles meio que dominam a sociedade até a Idade Média. Chegando na Idade Média, já no seu findar, surge o pensamento iluminista. A principal máxima do iluminismo se vale do fato de que o conhecimento ele é bom, ele é preciso e ele é objetivo. Então é como se tudo que o homem precisa estivesse concentrado no conhecimento. O liberalismo vai surgir ali no século XVII. E ele é um movimento que é filosófico, ele é intelectual e ele também é econômico. E o nome desse movimento parte da autoproclamação dos filósofos que o compunham, que eles são iluminados. Ou seja, se são iluminados, têm a capacidade de trazer também a iluminação à mente das pessoas. Eu já até fiz a citação aqui de que a Idade Média ela é considerada a Idade das Trevas, justamente porque eles eram mergulhados nos dogmas religiosos e também no misticismo sincrético. E aí surge um movimento intelectual acreditando que o homem precisa de uma luz à sua mente para que não se torne refém desses dogmas que são religiosos e ao mesmo tempo são místicos e são sincréticos, ou seja, que misturam as duas coisas. Então começa a acontecer uma revolução científica, artística, política e jurídica. E aí essas ideias iluministas começam a surgir e o homem, como o gerador do conhecimento, o homem como a mente iluminada, começa a se sentir um ser independente. E o iluminismo vai evoluir para o racionalismo. Eu já até falei dele aqui, o racionalismo que tem a sua origem na Alemanha e que nada mais é do que o homem já está sendo o gerador do conhecimento.
O homem já se considera independente no universo. Se ele é independente, ele não precisa de Deus em absolutamente nada. Se não há necessidade da existência do eterno, eu nego essa existência para que a minha consciência se torne leve em relação à coordenação de vida que quero ter. Ou em relação à coordenação de vida não só minha, mas também de outros. Então eu nego a existência da divindade. E o racionalismo, para culminar na negação da existência da divindade, ele se principia negando a existência de qualquer coisa que possa soar como divina. Então, qualquer ação sobrenatural é negada primeiramente, e se não há o sobrenatural, não há necessidade de haver um Deus. E esse racionalismo, que é iluminista, vai culminar no ateísmo, que é a negação da existência de um Deus. Mas também culmina no deísmo aberto, que é a existência de uma força superior que não se relaciona com forças inferiores, que é o equivalente à não existência, porque se há a figura de um criador, seria ilógico afirmar que o criador não se relaciona com a criatura. Torna a existência do criador desnecessária, tendo em vista que a criatura não tem acesso ao mesmo. Então nós temos a figura do ateísmo, que vai evoluir para o pós-modernismo, que é o tempo em que vivemos. E a gente precisa entender que dentro do iluminismo, o ateísmo ele é mais moralista do que religioso. Como assim? O ateísmo procura negar a Deus não pelo fato de não crer somente na existência de um Deus, mas de precisar que esse Deus não exista para que moralmente o homem viva como quer. E para justificar essa visão amoralista do ateísmo, alguns teóricos do pós-modernismo surgem dizendo assim: Jacques Derrida, o eu é que interpreta a realidade. Até porque a interpretação da realidade vai ditar como viverei. Então, se é o eu quem interpreta a realidade, eu posso viver como eu quiser. E aí o mundo se torna mera interpretação, ao ponto de que, se você tentar ler um texto de Derrida, é praticamente impossível que você consiga interpretar enquanto vivo. Quando alguém questionava o seu texto, e esse alguém conseguia confrontar a visão do autor, o autor dizia: não, você errou a interpretação. O problema não está no meu texto, o problema está na sua interpretação. E o grande problema é que isso descamba para a Bíblia. Porque muita gente na atualidade está impregnado pelo fato de que tudo é interpretação. Então eu posso interpretar o texto como eu quero. Cada um tem a sua interpretação do texto. Não. Interpretar é saber o que o autor quis dizer. Portanto, não há várias possibilidades de interpretação, só há uma. Essa matemática interpretativa, ela é exata. A interpretação não tem a ver com a visão do leitor, mas com a visão do autor. Nós precisamos estar focados e centrados nisso. É por isso que surgem. E Lutero já dizia que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Eu teria que discordar de Lutero e dizer que não é a Bíblia, mas sim a interpretação ou a falta da capacidade de interpretar. Van Hooser afirma, Jay Gorman também, que a Bíblia é um livro espiritual e não pode jamais ser interpretado de forma puramente humana. O mundo não é apenas mera interpretação. Tornando-se interpretação, baseado na fala de Derrida, surge um movimento chamado de desconstrucionismo. E esse desconstrucionismo, ele tenta, como o próprio nome já diz, desconstruir o modelo social, mas tem como principal foco o modelo literário. A gente vê o desconstrucionismo literário apresentado nas artes atualmente. A exemplo de, você pega um filme que é resultado de uma história, de um conto, como a
a sereia Ariel, eu esqueci o nome lá do conto dela, mas a Pequena Sereia. Pronto, você pega lá a Pequena Sereia, a Ariel, tradicionalmente, é ruiva de olhos verdes. E quando você vai assistir um filme na atualidade, coloca-se uma atriz negra para representar alguém que tradicionalmente era visto como branco. E isso não tem a ver com representatividade. Isso tem a ver com desconstrução. É um desconstrucionismo como movimento. Porque representatividade tem a ver com criar a representação e não substituir. Então, eu desconstruo aquilo que já existe para mudar o ideal de uma sociedade. Por quê? Porque tudo tem que partir de uma interpretação. E aí, na próxima aula, a gente vai dar continuidade à explicação dos movimentos filosóficos, mais especificamente do pós-modernismo, que é o movimento filosófico do tempo em que vivemos, para que você compreenda o motivo pelo qual a cosmovisão da atualidade é tão deturpada. Então eu te aguardo para a nossa 6ª aula do módulo Cosmovisão e Teologia. Até mais!